Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar de ano novo astrológico, Sol entrando a 0 grau de Áries. Claro, é troca de estação, vamos falar que a gente esqueceu de comemorar e de celebrar as trocas. Primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. E se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, eu estudo astrologia desde 99 e atualmente sou mestranda do curso de Astronomia Cultural e Astrologia pela Universidade de Trinity Wales, no Reino Unido. Sou administradora e é uma honra ter você aqui, seja pela primeira vez, seja de volta, que você sabe que a gente troca figurinhas por aqui, que é o propósito do canal, é a gente proporcionar um lugar de aprendizado, de troca, de reflexão, de vocês trocarem figurinha aqui comigo e a gente poder pensar numa astrologia séria que ajude a gente a refletir sobre a nossa vida e sobre o momento coletivo, que é tão importante. A gente está dentro de uma coletividade. Então, considere se inscrever no canal, considere aquele seu like que me ajuda muito. E se você achar que pode interessar para outras pessoas, vai ser uma honra também participar da sua roda de amigos de alguma maneira. Bom, hoje a gente está falando da energia do Ano Novo Astrológico, num período que é importante a gente refletir sobre a quantidade de coisas novas acontecendo nessa época. Primeiro que a gente começou o ano com todos os planetas em movimento direto, né? E aí ainda estamos nesse tom de velocidade. Temos o Ano Novo Astrológico acontecendo hoje, 20 de março, perdão. Temos a temporada de eclipse, que é muito importante. Nós vamos falar mais dela no vídeo da lua cheia do dia 25, mas eu tenho uma série de vídeos aqui falando dos nodos lunares no eixo Áries e Libra, que fala dos eclipses. Os eclipses acontecem sempre perto dos nodos. Então, dia 25 de março e 8 de abril temos eclipses. E temos também a conjunção, tem aqui vídeo no canal fresquinho para vocês assistirem, que eu batizei carinhosamente do ciclo da genialidade, que é a conjunção de Júpiter e Urano, dia 20 de abril. Olha quanta coisa que pressupõe o novo, que pressupõe a energia da gente dar inícios, né? Tanto no ano novo astrológico que é em Áries, os eclipses acontecendo no Áries e Libra. Então, esses vídeos que eu vou colocar, eu coloquei o card em algum momento aqui, ajudam você a ver onde caem os eclipses, mas é tema de outro vídeo. Mas eu queria só comentar essa energia do novo e como a gente pode aproveitar isso para tirar as nossas coisas do papel, para pensar em atividade. O Sol em Áries é o início da roda zodiacal. Eu sempre comento o tanto de energia que é necessário para algo começar. E realmente o signo de Áries traz essa energia, esse motor, o signo de fogo que abre o zodíaco, abre a roda da vida, regido por Marte, que é ação, movimento, coragem, ousadia. Então, essa vibe é importante. E o propósito do vídeo é a gente colocar as questões principais do mapa. Então, só se você é novo por essa questão de ano novo astrológico, toda vez que o Sol entra a 0 grau de Áries, e eu queria colocar uma foto para vocês entenderem o porquê que a gente fala do Ano Novo Astrológico, explicar que é o crédito da imagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, um equador celeste no espaço, né, e temos o equador da Terra. Aqui toda vez, aqui está a eclíptica, que é o movimento aparente do Sol para nós, movimento aparente, né? Somos nós que estamos andando, não o Sol, mas enfim, aqui é o movimento aparente. Toda vez que o Sol cruza, né? A eclíptica solar cruza o equador celeste, né? Isso acontece a 0 grau de Áries, 0 grau de Libra, né? Que aí são os equinócios. Equinócio quer dizer mesma duração de tempo. Nos equinócios o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. E nos solstícios, então quando estiver a 0 grau de Câncer e a 0 grau de Capricórnio, nós temos então os equinócios e os solstícios, as trocas da estação. Nos equinócios há esse cruzamento com o equador celeste. Aqui estamos a 0 grau de Áries. Então a gente esquece de comemorar, né? A gente esquece de comemorar a mudança das estações. E a mudança das estações, ela é um lembrete para a gente da transitoriedade da vida, né? Da impermanência. Assim como os astros são esse relógio cósmico que o tempo todo
O céu é um lembrete constante que a vida é impermanente. A gente tem uma falsa ilusão de que as coisas vão ficar no mesmo lugar e elas não ficam. Então a gente, quanto melhor soubermos sobre nós, o quanto a gente lida com as mudanças e o quanto a gente está presente no aqui e agora também, vivenciando essas mudanças na nossa vida. Por isso que eu falo, vamos entender os astros, mas observe o tempo todo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa combinação, né, do nosso perfil individual com o que acontece no céu. Então eu queria dividir com vocês esse mapa quando está a 0 grau de Áries certinho aqui, né? Então o ingresso 20 de março à meia-noite 6, né, a data do ingresso, a gente tira o mapa para ver o mapa dá o tom, o mapa do ano novo astrológico dá o tom dos próximos 12 meses tirado para a localidade em questão, nesse caso o Brasil. E a gente pode tirar esse mapa para outras localidades para a gente ver. E vocês que vêm acompanhando o canal sabem que nós estamos nesse movimento histórico importante, né? Tem vídeo aqui falando sobre o Plutão em Aquário, sobre a conjunção importante de 2024, como eu comentei, Urano-Júpiter. Então nós estamos num movimento de quebra de paradigmas, dessa questão. Eu vou soltar um vídeo em breve sobre as grandes conjunções da década de 20, dessa década que a gente está, que são muito particulares, a quantidade de conjunção de planetas lentos que a gente está tendo esse ano. Tema para um outro vídeo que eu estou em preparo. Mas aqui a gente falar então desse momento, o simples ingresso do Plutão em Aquário já fala coletivamente, antes até de a gente olhar esse mapa, de uma quebra de estruturas, né? Então, vocês vêm acompanhando que essa posição de Plutão em Aquário não acontece desde a Revolução Francesa, é um tema revolucionário, é um tema de descentralização de poder, as estruturas de poder extremamente questionadas. A gente tem falado, vocês têm ouvido a astrologia em geral falando desse ano revolucionário, um ano, né, desse impulso de questionamento do status quo, tanto por conta do Plutão em Aquário, quanto por conta da conjunção Júpiter-Urano. Dá uma olhadinha no vídeo específico sobre essa conjunção que eu fiz. E aí a gente olha onde tudo isso está caindo para este mapa de Ano Novo do Brasil, que vale para os próximos 12 meses, dá o tom do ano. Então eu queria fazer algumas reflexões dos pontos que eu julgo ser mais importante, né? Posição onde cai o Sol, a posição, os aspectos mais importantes, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar de Sol, Lua e Ascendente, que são os tripés, né? A gente já vê pontos importantes voltados para a economia, né? Então nós temos um Plutãozão aqui, que é esse ponto de poder, oposto à Lua em Leão, que é outro signo ligado à liderança, e pegando para o mapa do Brasil, por isso que a gente tem que olhar cada país, né? Cada um pega esse aspecto de oposição, está no céu, porém cai para cada localidade em casas diferentes. Para o Brasil, o eixo 28, que é o eixo dos recursos, do dinheiro, da economia, né? O eixo, a questão econômica, né? A casa 2 sendo recursos, economia, toda a questão ligada ao Ministério da Fazenda, as dívidas, né? E a casa 8 sendo a casa das dívidas até maiores, né? Onde a gente tem que dar conta de um dinheiro mais robusto, né? Então a gente está falando de balança comercial, a gente está falando de PIB. Então esse eixo 28 traz esse questionamento de poder, primeiro de tudo, né? É muito emblemático, e traz também pela questão de estar em Leão, certo? Outro tema que chama atenção, até fugindo um pouquinho de Sol e Ascendente, só porque a gente está falando de recurso, é a conjunção Vênus e Saturno, caindo aqui na casa 3, já falo da casa 3. Vênus e Saturno, vamos falar de aspecto primeiro, que antes da posição de casa, os aspectos vêm em termos de hierarquia astrológica. Vênus e Saturno juntos, lembra que Vênus tem duas conotações, a relacionamento, também já comento, e a questão financeira. Vênus rege Libra, do ponto de vista relacional, e Touro, do ponto de vista financeiro. Aqui existe um choque de realidade. Onde tem Saturno, ele cobra a conta, ele cobra um senso de responsabilidade, de austeridade.
reforçado, pessoal, pela posição do ascendente em Capricórnio, que fala o ascendente na astrologia mundial, a gente olhando do ponto de vista coletivo, é o povo, o comportamento coletivo, a gente vê aqui um tom de austeridade, um tom de olhar do ponto de vista prático e concreto as coisas. Né? Há um conservadorismo em Capricórnio. Então, o ascendente está marcado aqui, esse tom de responsabilidade, e Vênus, do ponto de vista financeiro, o que está sendo feito em termos de finanças, há uma, quando a gente tem Saturno, Vênus, uma necessidade da gente olhar gastos de uma forma mais, o choque de realidade é tanto, tipo, tem que entrar em contato com o que não dá mais, né? Então, se as contas não fecham, Saturno mostra que as contas não fecham. Então, há uma austeridade, há um questionamento, a realidade se impondo em termos financeiros aqui. Em termos afetivos, também mostra tem 2 pontos importantes em termos afetivos para a gente pensar coletivamente aqui para o Brasil, né? Então, a Vênus, Saturno. Claro que esse mapa do ano, gente, é num tom mais coletivo, certo? E aí cada um de vocês está vivendo o mapa individual de vocês que vale mais, né? Mas do ponto de vista coletivo, a questão relacional, quando a gente tem Vênus, Saturno, a gente tem também um contato com a realidade, um questionamento de alto valor, né? A relação sendo vista do ponto de vista concreto, quanto eu estou me doando, quanto eu estou recebendo, todo um questionamento mais prático, apesar dessa dupla estar em peixes. A Vênus em peixes é a Vênus do encantamento, né? A Vênus exaltada, muito bem posicionada, isso é uma facilidade, porém sendo cobrada aqui do ponto de vista de Saturno. Saturno em peixes, né? Que é essa jornada, tem vídeo aqui no canal falando específico dessa passagem, especialmente se você é pisciano, virginiano, no signo oposto, dá uma olhada. Essa passagem de Saturno por peixes já pede de 2023 a 2026, esse olhar mais concreto para a imaginação, para o sonho. A gente idealiza e Saturno vem falar, olha, esse é o seu ideal, é possível? Né? E aqui pegando Vênus, é possível financeiramente? E o outro aspecto ligado ao relacionamento que a gente vive hoje é o fato dos eclipses estarem se dando no eixo Áries e Libra, desde meados de 23 até comecinho de 25, a gente tem esse eixo Áries e Libra, que é um questionamento relacional coletivo. E aí dá uma olhadinha nos vídeos dos nodos lunares, que tem 3 vídeos explicando super em detalhe para você entender mais essa parte. Nós temos casa 3 aqui evidenciada nessa conjunção, eu estou invertendo a ordem, tá? Que o Sol é super importante, mas só porque eu estou aqui. A casa 3 fala de mídia, de comunicação, do que é falado, do que é dito. A gente já viveu esse ano questões sérias ligadas, como a gente está com esse eixo de poder muito evidenciado. E a questão, esse eixo de poder para o mundo, tá, gente? A questão de protestos e de questionamento dos seus líderes é global. Quando um planeta como Plutão entra num signo, ele que demora muito tempo para entrar, e quando nós temos conjunções de planetas lentos no céu que demarcam tempos coletivos, isso a gente está falando de mundo, certo? Mas aqui para o mapa do Brasil, tirado para o Brasil esse ano, a gente tem essa concentração em mídia, comunicação, no que é dito, no que é falado, que já deu problemas no ano passado. E aqui a gente tem 2 planetas que exigem cuidado, apesar do abrandamento de Vênus, que é a pequena benéfica, nós temos tanto Marte quanto Saturno, que são planetas, e aí eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Ditos pela astrologia antiga tradicional como maléficos, porque eles impõem, e é complicado a gente falar benéfico e maléfico, porque todos têm o seu papel, tá? Não dá para a gente aprofundar muito nesses temas filosóficos, mas eles têm o seu teor de restrição, né? Então, os 2 aqui posicionados numa área de comunicação inspira esses cuidados, né? De que há uma cobrança aqui com relação ao que é dito, né? E também a casa 3 é a casa de vias de acesso, de locomoção, de mobilidade. Então, não sei, será que a gente pode pensar em questões de paralisação ou questões de problemas com vias de acesso?
vamos investigar aí juntos o que pode se dar em relação a isso, né? Então, nós temos esse questionamento financeiro, Plutão aqui entrando. Só um detalhe importante também, o mapa do Brasil, por trânsito, a gente tem o Saturno entrando, muito em breve, se não me engano, é abril, na casa 2 do Brasil, né? Então, é importante esse eixo de qualquer maneira, certo? Temos, então, outro ponto hiper importante, que é a posição solar, que está na casa 4, que é uma casa de propriedades, né, de bens imóveis, de agricultura, né, do solo, das riquezas naturais, da tradição. Então, aqui tem uma ênfase nesses temas ligados à agricultura, com ninguém menos do que Netuno. Onde nós temos Netuno, de alguma maneira, a gente pode viver Netuno de duas formas, né? Do ponto de vista sombra, que ele inspira cuidados, ele tem esse tom neblina, esse tom meio inebriante. E só um ponto super importante que eu não falei. A casa 4, como ela está oposta à casa da liderança, ela é uma casa de oposição, né? Do partidos de oposição, enfim. Então aqui a gente tem, de alguma maneira, essa liderança enfraquecida, porque temos o Netuno aqui oposto ao meio do céu do mapa do Brasil, que é a liderança, que está aqui em Virgem, então sofrendo essa oposição e trazendo a atenção aqui para a área de agricultura, propriedade, bens imóveis, né? E aqui a gente está falando do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, a casa 4 é aquela casa de introspecção, né? De um lado mais emocional. Então, o Netuno, de alguma maneira, ele traz um lado que, no lado sombra, o lado de confusão, um lado desse enfraquecimento, de perda de vitalidade, de mal entendidos, né? Então, aqui nós temos, e aí para dar mais uma incrementada aqui, nós temos o Sol, regente da 9ª casa, né, que é a casa do judiciário. Então, essa conjunção e esse enfraquecimento aciona esses temas, que é a relação com o exterior, que é a 9ª casa, relação internacional, relação de fronteiras, assuntos internacionais. E temos o Netuno regendo a própria a casa 4 desse mapa, que é um outro reforço de atenção em temas ligados a todo o universo de propriedade, agricultura, enfim, no lado tradicional, e uma oposição que está aqui de uma maneira que pode trazer temas que a gente não conhece ainda, né? Esse lado netuniano da história é o que a gente ainda não é conhecido, porque tem um tom de bastidor onde tem Netuno pegando aqui, né? Temos um outro ponto que também chama atenção nesse mapa, eu comentei de Marte, que está aqui posicionado na casa 3, tanto Marte no signo de Aquário, que é um signo de inovação, de ação para libertação, né? Então, a ação coletiva que também está voltada, reforça esse lado aquariano que a gente tem falado, né? Então, esse lado aquariano / uraniano, que é esse lado de liberdade, autenticidade. Então, isso aqui reforça. Porém, tanto Marte quanto Mercúrio estão sem aspectos no mapa, né? Então, a falta de aspecto de um planeta de função, né? A função da ação, no caso de Marte, a função do pensamento, no caso de Mercúrio, tira de nós a possibilidade de a gente ver com quem que ele interage, a quem pede conselho, fica meio perdido, né? Aquele planeta fica só. Quando eu estava aprendendo astrologia, me falaram uma frase que eu nunca esqueci e eu concordo. Na época eu não entendia muito, mas eu concordo hoje. Melhor um planeta mal aspectado do que sem aspecto. Porque os aspectos falam a quem aquele planeta pede conselho, né? Como que dá uma relação. E aqui tem esse isolamento, né? Tanto do ponto de vista da ação, quanto da função mental de pensamento, mídia, que também é Mercúrio, né? Que é Mercúrio. Então dá essa desconexão.
e o Mercúrio em Áries. Mercúrio em Áries, eu brinco sempre com clientes, o Mercúrio em Áries é o sincericida amor, né? O que fala sem pensar. Tem o lado do impulso na ação, do impulso mental, de sair muito espontaneamente, né? As informações. Temos a conjunção famosa aqui, Júpiter-Urano, que é essa genialidade, esse novo caindo para o Brasil na casa 5, que é uma casa que aí é o grande benéfico Júpiter, está fazendo só bons aspectos, né? Que aqui uma facilidade para esse ano é o lado do entretenimento, cultura, todo o lado esportivo, turismo. Isso pode surgir novidades ou pontos muito diferentes, né? Algumas ideias diferentes nesses segmentos que tragam inovações, que tragam novas tecnologias, que desponte de alguma maneira, grandes festivais, questões que podem facilitar aqui de alguma maneira. É o universo infantil, universo de crianças, né? Aqui na Casa 5, todos os temas relacionados a crianças estão vivendo esse, tanto do ponto de vista de expansão jupiteriana, quanto de inversões, surpresas, oscilações por parte de Urano. Falando em criança e aprendizado, a Casa 3 também é uma casa escolar, uma casa de aprendizado, de temas ligados a escolas. Então aqui a gente tem aquele ponto de aglomeração aqui que a gente falou. Falando em aglomeração, no céu, no momento, nós temos, vejam só, né? Olha só os planetas centralizados em pouquíssimas áreas, né, gente? Em pouquíssimos signos. 2 deles sendo extremamente coletivos, Urano, o Aquário e o Peixes, né? Então, veja no mapa de vocês, em todos nós estamos vivendo esses trânsitos, pegando 4 áreas principais do nosso mapa nesse momento, né? O Marte e o Mercúrio andam rapidinho, assim como a Lua, o Sol também vai andar, mas os planetas lentos, Plutão, Netuno e Urano, e o próprio Júpiter até maio, quando ele vai para Gêmeos, ficam aqui nessa área de experiência. Então, resumindo um pouco, gente, um pouco desses insights, acho que chama atenção a austeridade capricorniana, chama atenção o eixo dos recursos de dinheiro, valores, dívidas, né? Tem essas facilidades que podem, né, ajudar, apesar, vamos só lembrar de uma coisa, aspectos tensos, eu sempre falo isso nos vídeos, tá, gente? Existe uma hierarquia astrológica e os aspectos tensos, eles roubam a cena, eles são a figura principal, né? Então, é muito mais latente essa oposição, grita muito mais alto estas oposições que marcam esse mapa, né? Fora a quadratura com o ascendente, né? O Sol é o líder, que tem esse lado de enfraquecimento, em quadratura com a casa 1, que é o povo, e com essa austeridade capricorniana aqui. Há uma elevação aí, se vocês forem olhar, no elemento terra, que é esse lado mais concreto, né? A gente tem os planetas em fogo, tem a Lua, tem o próprio Sol em Áries, o Mercúrio em Áries, e temos essa pontuação aí entre fogo e terra, né? Fogo e terra tem essa dicotomia para a gente pensar entre o brilho e o reconhecimento, né? E o concreto, a segurança, entre se arriscar e poder bancar o risco que a terra pede, né? Então, assim, austeridade, essas oposições que gritam muito, tanto do ponto de vista de eixo, de finanças, quanto confirmada pela conjunção Saturno-Vênus, perdão, e esse enfraquecimento aqui, né, em oposição ao meio do céu. Então, a gente tem bastante para destrinchar aí, lembrando sempre, pessoal, astrologia é pesquisa,
né? A gente tem os aspectos no céu e precisamos ter os aspectos na terra para que algo se manifeste. Por isso que é bacana a gente pensar sempre, quando a gente está vivendo um trânsito, como a gente quer encará-lo, né? Isso é super importante. Tem o lado luz e tem o lado sombra de tudo. Então aqui é um primeiro contato. Me fala como chega isso para você, para a gente trocar mesmo, ver, de repente ver alguma coisa diferente aí para você que você pode comentar aqui, os insights que vieram, alguns pontos que vocês sentiram falta ou que pensaram ou que geraram ideias, enfim. E tá aberto aqui o canal de comentários para vocês me falarem como isso chega até aí. Se você assistiu até aqui, claro, agradeço a sua audiência. Para você não esquecer daquele like básico que me ajuda pra caramba aqui no canal. Considera clicar na inscrição caso você não esteja inscrito ainda. Eu vejo que bastante gente assiste. Muitas pessoas ainda não clicaram no inscrever, que ajuda pra caramba eu continuar um trabalho detalhado aqui para vocês. Eu agradeço super se você puder me ajudar nisso e mandar para quem você achar que vai se beneficiar. E quero aproveitar para desejar um ótimo novo ciclo com tudo isso novo que está aqui no meio de campo para todos nós, tá bom? Que façamos o melhor de tudo isso com essa energia nova. É tempo de equinócio. Boa primavera para quem está no hemisfério norte. Me fala de onde você está assistindo. Eu estou aqui no Panamá, no centro. Vocês no Brasil e região no hemisfério sul que estão vivendo o equinócio de outono. Boa celebração da impermanência da vida. A gente se vê por aqui. Beijo enorme. Até a próxima.